Graças e paz, irmãos, mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 3, 4, 5 e 6 do livro do profeta Ezequiel. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 3 está escrito: Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer um rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado, dura de coração, e eis que fiz duro teu coração contra os seus rostos, o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque casa rebelde são. Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que eu te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. E eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vinha os do cativeiro, a Tel Abib, que moravam junto ao Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão à memória, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse: Levanta-te, e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me, saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-los diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira,
e põe contra ela arraiais, e põe-lhes vai-vens em redor. E tu toma uma sertã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade. Conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar-te sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá, 40 dias. Um dia te dei por cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo e cevada, e favas e lentilhas, e milho e aveia, e mete-os num vaso, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás disso. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 siclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte do rim, de tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com esterco que sai do homem diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações para onde serão lançados. Então disse eu: ah, Senhor, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com eles prepararás o teu pão. Então me disse: filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás a outra terça parte e feri-la-ás com uma espada ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número e atá-los-ás nas bordas do teu vestido. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais, e executarei em ti juízos, e espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade.
uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, e outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembaiarei atrás dele. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. E te porei em assolação e como opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, aos olhos de todos que passarem. E o opróbrio e a infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor e em furiosos castigos, e eu, Senhor, falei. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para a sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei sobre vós fome e mais bestas que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti, eu, Senhor, o falei. Capítulo 6. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, e dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares, e todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, e os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pela terra. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, porquanto eu quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações, e saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria esse mal. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o teu pé e dize: por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome, e cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu, Senhor, que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus transpassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra assolada, e mais assolada do que o deserto da banda de Diblá, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Terminamos a nossa leitura de hoje. Estamos felizes, mais uma semana terminada, ou o início de uma semana. E amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulo 7, 8 e 9 do livro do profeta Ezequiel. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Ele permitir.